Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Então, a gente agora vai para a próxima parte dessa matéria. Já falou para vocês de gastrulação, agora a gente vai falar de neurulação, ou seja, a formação do sistema nervoso, tá? Isso dentro da matéria de embriologia básica. Vocês viram, né, na parte anterior da aula que acontece esse processo de gastrulação com a formação das três camadas germinativas, o ectoderma, endoderma e mesoderma, que o mesoderma em vermelho, vocês conseguem visualizar, em amarelo o endoderma e o ectoderma, aquilo que fica na superfície. Aqui nessa microscopia eletrônica de varredura, a gente também consegue observar aqui o epiblasto, né, que vai dar também origem ao ectoderma, no meio o mesoderma e por baixo o endoderma. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando basicamente do ectoderma, que tem sua origem no epiblasto. Esse ectoderma, ele posteriormente vai ser dividido em dois tecidos, né? O ectoderma de revestimento, né, como na pele, nossas estruturas mais externas, e o neuroectoderma. E esse nome de neuro porque dá origem às células do sistema nervoso, ok? Então, esse ectoderma, como eu vinha falando, né, que fica aquela camada mais superficial que vai revestir a gente, ele pode ser o ectoderma de superfície, dando origem, como eu falei, epiderme, cabelos, pelos, unhas, glândulas sebáceas, epitélio olfativo e outras estruturas, né, inclusive da pituitária. O ectoderma também vai dar origem ao tubo neural, todo esse tubo que fica aqui no seu interior da sua cabeça, todo o seu sistema nervoso central e periférico, cérebro, a medula espinhal, seus neurônios motores, a retina, e aqui as suas células da crista neural, que como o nome dela já propriamente já diz, crista porque fica em volta do tubo neural em formação, em cima. Então é crista, como se fosse uma crista, que dá origem ao sistema nervoso periférico, né, que vai para a periferia, e todas as suas subdivisões, como células Schwann para revestimento, células da glia, sistema nervoso simpático e parasimpático, né, autônomo, e as estruturas em cima dos rins, no caso a medula renal, os melanócitos, né, importantes na pele, a cartilagem da face e a dentina também, que a gente observa nos dentes. Então, tudo isso constitui-se, então, aí do ectoderma, tá? O ectoderma é constituído disso, e esse ectoderma, ele, então, vai passar por um processo de neurulação, com formação do teu sistema nervoso. Como que isso é feito? Novamente, a linha primitiva, que aqui está demonstrada, ela tinha ido lá na frente, agora retornou, tá? E ao retornar, ela deixa para trás, aqui no ectoderma, nesse ectoderma de superfície, em volta, né? Aqui seria o ectoderma realmente que dá origem à pele, ele deixa aqui nesse meio, nessa região, com essa forma que parece uma pera, a placa neural. Então, a placa neural é que vai dar origem, então, ao seu sistema nervoso. Tá? É dali que acontece o processo de neurulação, que é o que a gente vai estar vendo nessa aula. Então, aqui é uma representação daquilo que eu estava falando, né? Lembrando, o processo de gastrulação, a gente viu lá, estava 15 dias, agora a gente está aqui com 18 dias. Processo de neurulação, novamente, a linha primitiva regredindo, tá? Ela retornando, e ao ela retornar com 19 dias, ela vai deixando para trás, aqui na região mais anterior, a placa neural que vai aumentando de tamanho. Com 20 dias, a gente já começa a ver esse sulco, né, esse espaçamento aqui, que é o chamado sulco neural. Tá? Só relembrando para vocês, a região mais anterior tem a membrana orofaríngea e a região mais posterior, a membrana cloacal. Então, esse é o início do processo de neurulação, onde, a partir do estabelecimento dessa placa neural, o sistema nervoso vai começar o seu processo de dobramento. Aqui a neurulação no embrião de galinha, num corte transversal, se a gente cortar nessa região, aqui é a região anterior, onde tem o encéfalo, etc. A região mais posterior, se você fizer um corte transversal, a gente vê em aqui roxinho o ectoderma de superfície, então ectoderma roxo, em volta aqui o teu sistema nervoso, teu túbulo, né, medula espinhal, teu tubo neural, propriamente dito, aqui dentro que passa o líquido cefalorraquidiano, que então em roxo, e em vermelho, tudo que está em vermelho é o chamado mesoderma, aquilo que fica no meio. Temos o mesoderma paraxial, que dá origem aos somitos e outras estruturas que vai ver na próxima aula. Aqui, mesoderma no meio, chamado mesoderma intermediário, e mais para cá, mesoderma lateral, mesoderma da placa lateral. Em amarelo, novamente, aqui a gente vê o quê? Endoderma. Logo abaixo do teu tubo neural, a gente vê a estrutura da notocorda,
que é fundamental para o processo de formação do sistema nervoso, ok? Então, aqui é um slide para mostrar para vocês que o processo de neurulação na região anterior em embriões de galinha, você já viu o tubo neural, essa estrutura aqui já se fechando, enquanto que em regiões mais posteriores, o tubo neural não se fechou. A gente diz que o desenvolvimento, principalmente em galinha, ele é atrasado. A região mais anterior, ela já está sofrendo processo de neurulação, enquanto a região posterior ainda não o iniciou. Então, existe uma diferença no mesmo embrião e no mesmo estágio no processo de neurulação. E aqui a gente vê bem essas pegas ou dobras neurais, porque a gente vai formar um tubo neural que vai se fechar ao longo de toda a região antero-posterior. E esse processo de fechamento, ele varia ao longo do eixo antero-posterior, tá? Aqui a gente vê essas estruturas laterais aqui, que são de mesoderma, paraxial, os somitos, tá? E esse é o embrião de galinha, então, aqui nesse estágio aqui de 4 a 5 somitos. A gente vai ver daqui a pouco que esses somitos dão origem. Aqui no embrião humano, processo de neurulação, formação, então, aí do sistema nervoso. A gente vê que, ao contrário do embrião de galinha, onde tem o fechamento na região anterior primeiro, no embrião humano ele fecha como se fosse, vocês estão vendo aqui, como se fosse um zíper, né? O embrião está se dobrando, a região mais anterior, que a gente chama aqui de neuróporo, né? O neuróporo rostral, e a região posterior, que é o neuróporo caudal, a gente tem quase como se fosse um zíper que você está fechando com uma calça, vai tanto para a região anterior quanto para a região posterior, e a gente vai ter esse fechamento desse tubo neural, que é um processo super importante para o desenvolvimento, tá? E que acontece, como vocês podem ver aqui, né, entre 22º, 23º, 24º dia, a gente tem esse fechamento do tubo neural. É importante isso? É muito importante. Na verdade, quando não tem o fechamento do tubo neural, o tubo neural fica exposto, né? Aqui eu não estou nem falando da calota craniana, estou falando só do sistema nervoso. A gente tem um processo, então, de anencefalia, a falta de um cérebro. Não houve o desenvolvimento, né? E geralmente é por falta do fechamento desse tubo aqui na frente. Só voltando, vocês veem? Então, se esse neuróporo rostral ficar aberto, as células vão morrer, e aí você vai ficar um cérebro anencéfalo, e normalmente uma das substâncias que é importantíssima para a alimentação das gestantes é o ácido fólico. Então, quando as mulheres vão engravidar, elas já começam a, propriamente dito, a ingerir ácido fólico, né, ao médico para fazer uma ingestão de ácido fólico antes da gravidez para evitar problemas de fechamento do tubo neural. Aqui é só demonstrando como isso acontece. Aqui é uma técnica que a gente chama de hibridização in situ. A gente detecta o RNA mensageiro que vai dar origem às proteínas, né? E no caso aqui é a proteína ligante de folato, que é uma proteína importantíssima, né, para o folato. Então, esse processo de fechamento é aqui nessa regiãozinha onde está roxa, é que a gente tem aonde está realmente acontecendo o processo de fechamento do tubo neural. Então, aqui, nessas regiões bem roxinhas, é onde a gente precisa da presença dessa proteína ligante de folato, aqui o tubo neural já fechadinho, e sem a gente ter essa expressão dessa proteína, não acontece o fechamento, por isso você precisa também ingerir ácido fólico, ok? Durante o processo de desenvolvimento, por que o sistema nervoso ele se torna diferente do sistema epitelial das células da epiderme, que reveste o embrião? É porque a gente tem proteínas de adesão celular, chamadas de caderinas, e tem uma que se chama N-caderina, outra que se chama E-caderina, e são importantes aí durante o processo de neurulação, formação do sistema nervoso. As células que dão origem ao sistema nervoso são as N-caderinas, e as E-caderinas ao sistema, ao próprio tecido epitelial. Então, o embrião aqui vai fechar o seu sistema nervoso e células que têm N-caderina vão se juntar, enquanto as células que têm E-caderina vão ficar acima, no epitélio, tá? Então, essa que é a questão. Como que a gente sabe, tem evidências disso, que a N-caderina é importante para o sistema nervoso e as células tendem a se atrair e ficarem próximas umas das outras, e a E-caderina, mesma coisa, tendem a ficar próximas no epitélio, é que se você mudar a expressão dessas caderinas, você induzir, por exemplo, a expressão aqui numa região onde normalmente a gente tem E-caderina, a gente bota N-caderina, as células aí perdem esse processo de fechamento do tubo neural, e não se separa do sistema nervoso e da epiderme.
Então, aparentemente, as caderinas são fundamentais aí para o processo de fechamento do tubo neural. Caderinas de sistema nervoso, unicaderinas e caderinas epiteliais, a E-caderina. Tá? Então, só recapitulando, é aquilo que a gente tinha de neuroectoderma, agora a gente vai tendo separações do neuroectoderma em sistema nervoso central, que pode ser dividido em sistema cérebro anterior, durante o desenvolvimento, o prosencéfalo, cérebro médio, mesencéfalo, e o cérebro posterior, o rombencéfalo, ok? E essas primeiras vesículas, né, que a gente se forma durante o desenvolvimento, com 23 dias, elas têm realmente essa característica. O prosencéfalo, a gente tem essas vesículas, que são essas entrâncias aqui, prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, que se subdividem em vesículas secundárias, né? De vesículas primárias para vesículas secundárias. Aqui o prosencéfalo dá origem ao telencéfalo e o genencéfalo, e assim por diante. Nas matérias que vão tratar de sistema nervoso, fisiologia, vocês vão ver o aumento exacerbado dessas estruturas e aquilo que a gente chama de cérebro propriamente dito, é originário, então, aí do telencéfalo. O hipocampo, que é uma área também importantíssima de geração de neurônios, né? Importante também para outros aspectos do sistema nervoso e assim por diante. De encéfalo fica logo atrás, o mesencéfalo dando origem ao mesencéfalo e aqui embaixo, cerebelo e ponte como área de transição aqui para a medula espinhal. Então, todo o sistema nervoso ele é formado, né, pelo menos estabelecido, né, o sistema nervoso é um sistema muito plástico, durante a embriogênese. Tá? Como que esse tubo neural, né, que aí vem a pergunta que tem até no questionário de vocês, como que a gente especifica qual é a região ventral e a região dorsal do tubo neural? Isso é a partir de diferenças na expressão, novamente, de moléculas importantes para o desenvolvimento. Uma delas, essa molécula chamada de Hedgehog, né, Sonic Hedgehog, que era um personagem de desenho, né, e que acabou que Hedgehog foi nada mais é do que um porco-espinho, e em drosófilos mutantes, né, de Hedgehog, eles têm essa característica de adquirirem, né, pelos ou estruturas epiteliais, né, quando você perde a expressão desse gene. Então, por isso que o nome é Hedgehog. Né? O que acontece na notocorda, você expressa esse fator, Sonic Hedgehog, e ela acaba fazendo uma indução, né, a secreção, a molécula que sai pela membrana, acaba fazendo com que as regiões ventrais do sistema nervoso, que o chão da placa neural se torne diferente da região dorsal, que, por sua vez, secreta uma proteína chamada de Bone Morphogenetic Protein, né, ou BMP4, BMP7, que do ectoderma induzem a região dorsal do sistema nervoso. Então, você tem um código ventral, um código dorsal. E é assim que você estabelece quais tipos de neurônios você vai tendo ao longo do tubo. Tá? Na região dorsal, então, você tem a ação das genes da família TGF-beta, MP4, BMP7 e outros. E na região ventral você tem Sonic Hedgehog, fazendo, então, gradientes. Essa cor aqui significa que eu tenho mais Sonic aqui na região mais ventral. Essa cor bem azul escura significa que eu tenho mais BMP na região mais dorsal. A partir desse gradiente, eu vou estabelecendo as diferentes regiões onde a gente tem neurônios motores, neurônios sensitivos, né, interneurônios, tá? Isso tudo vai sendo estabelecido ao longo do processo de embriogênese, incluindo aí o número de camadas celulares, tá? As células que são fundamentais no cérebro são os neurônios, que são estabelecidos, boa parte deles, durante esse processo de diferenciação celular, e o neurônio é uma célula que a gente chama de polarizada, porque ele tem aqui a região do corpo, onde a gente tem os núcleos, e a região de prolongamento, por onde o impulso nervoso é passado, do axônio, com esse cone de crescimento, a partir de todo esse cone de crescimento. Esses prolongamentos que recebem a informação aqui, os dendritos, assim como o corpo, e a passagem do impulso sempre região dendrito, corpo axônio. Tá? Agora, é importantíssimo nessa aula também, mais uma pergunta dentro do questionário, é a parte de neurulação, que a gente sabe da neurulação que ela pode ser dividida em dois processos, baseados na região em que a mesma ocorre, a neurulação primária e a neurulação secundária. Como que isso funciona? A neurulação primária é aquela neurulação em que você vai ter um fechamento do tubo, que normalmente acontece nas regiões mais anteriores do embrião. Enquanto que a neurulação secundária, ela acontece na região mais posterior do embrião. Então, são dois processos diferentes.
a gente vai estar mostrando primeiro aqui a neurulação primária, que, como eu mostrei para vocês, você tem aquele ectoderma de superfície, que começa a se espessar, e essa região do meio aqui é chamada placa neural, que começa, então, bem na região do meio, né? Nessa articulação, você tem o sulco neural, então aqui a gente tem justamente aquele processo que eu falei para vocês de invaginação, tá? A gente tem dobramento, elevação, né? Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura linda, né? Esse processo é induzido pela notocorda, a notocorda é importante para esse processo de dobramento e elevação, e aí continua, né, com a convergência. Essas duas regiões aqui laterais já começam a se aproximar, novamente aqui o tubo neural sendo formado e em 4 o tubo neural já fechado. Logo depois desse fechamento do tubo neural, células que ficam adjacentes, né, ficam ali ao lado, formam essas chamadas células da crista neural. E tudo que está em cima aqui é a chamada epiderme, que vai revestir todo o embrião. Então, você tem o tubo neural, embaixo a notocorda, do lado aqui os somitos, né, mesoderma paraxial, e em cima a epiderme. Entre o tubo neural e a epiderme, a gente tem algumas células aqui de cada lado da chamada crista neural. Então, esse é o processo de neurulação primária com esse fechamento do tubo. Aqui só mais um detalhe, como que isso acontece em cortes, né? O que é importante vocês verem é o dobramento, né? Aqui da região cranial e caudal, como eu falei para vocês no início, muitas vezes a região anterior está mais avançada, já está com fechamento, enquanto a região posterior, esse processo ainda não aconteceu. E depois de um determinado momento, você tem o tubo neural, né? Já fechado, as células da crista neural em volta e os somitos, a notocorda embaixo, tá? Então, isso tudo é o que acontece durante esse processo então, de neurulação. Mais uma vez, isso é só mais um detalhe, que a região também mais externa vai formar também, mais lateral, vão formar também os glândulos sensitivos e neuros cranianos, aí nas crianças neurais vão começar a se segmentar, né? Vão começar a se dividir, né? E vão migrar, não é o assunto específico da nossa matéria, mas vão migrar por várias regiões do corpo. Vai ter crista neural cardíaca, crista neural da face, outras regiões, tá? Então, é isso que basicamente eu estava falando para vocês, né? Epiderme, as células da crista neural, que vão aqui começar a migrar e vão dar origem a neurônios, células de Schwann, células pigmentares, como eu falei, né? Os melanócitos, os revestimentos do encéfalo da medula, também da ade renal e vários componentes musculares, região também da região da própria esquelético da cabeça, tá? Então, é chamado por muitos autores, as células da crista neural, como a quarta camada germinativa, uma vez que ela dá origem a várias estruturas, além do ectoderma, endoderma e mesoderma, tá? Isso é uma evolução dos cordados como nós, né? Nós temos um esqueleto, né? Então, isso é uma evolução. Aqui é só mostrando novamente como é que é esse processo de fechamento, que eu falei do 21º e 25º dia, os neuróporos anterior, né, o cranial, e posterior ao caudal, vocês veem que eles vão fechando aqui em forma de zíper, e o embrião, então, vai se fechar totalmente em relação ao tubo neural. Em concomitante com esse processo, aqui vocês veem bem, esses pequenos agrupamentos celulares, chamados de somitos, eles vão aumentando ao longo do tempo. Então, o embrião está se segmentando e, ao mesmo tempo, também se fechando em relação ao tubo neural, tá? O neuróporo anterior em humano se fecha o 25º dia e o posterior o 27º. Existe também uma diferença, novamente, antero-posterior. Então, isso é o que acontece na neurulação primária. Agora, e a neurulação secundária? Vamos ver agora que na neurulação secundária, as células mesodérmicas, elas é que vão migrar. Então, a gente vai ter, a partir da região posterior, uma massa de tecido pluripotente, que pode dar origem a vários tipos celulares, e vão formar, então, uma corda neural sólida e que vai se reorganizar e formar o tubo neural, tá? Na região posterior. Aqui, então, está esse processo de neurulação secundária, na 8ª semana. Aqui está o tubo neural, com aquela neurulação primária que eu tinha mostrado para vocês, e aqui a neurulação secundária, esse cordão medular, tudo bem cheio, vai ter um espaço, o lumen vai se desenvolver e vai ter depois a fusão entre a região de neurulação primária com a neurulação secundária, tá? Aqui é uma demonstração de como acontece essa neurulação secundária. Então, no final, você tem novamente esse tubo neural, aqui em C e D, com a notocorda, mas o processo é diferente. A gente tem essa condensamento de células mesenquimais,
que começam a se reorganizar. Essa reorganização é que vai realmente deixando o lúmen, né, o espaço interior para a formação do tubo neural. Então, não existe aquele processo que a gente viu ali de invaginação, como na neurulação primária. Aqui é só o quê? Só reorganização celular dessas células mesenquimais, ok? Aqui, um resumo: neurulação primária e neurulação secundária. A neurulação primária, como a gente viu, tem o ectoderma, o espessamento dessa placa neural, início do dobramento, início de fechamento. Então, aqui, o tubo neural completo. Então, essa é a neurulação primária, em que tudo advém desse ectoderma e de mudanças ectomesenquimais. Agora, aqui na neurulação secundária, o que a gente vê é células mesenquimais que estavam dispersas, que se juntam, vão formar esse cordão medular e, novamente, a nossa famosa transição mesênquima-epitélio, né? As células que eram mais mesenquimais, tipo mesoderma, agora viram, então, essas células mais característica epitelial, formando um tubo neural completo, tá? Depois eu vou passar vídeos para vocês, mas esse é o processo, basicamente, de neurulação, tá? Então, vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham entendido todos os aspectos que aqui foram ressaltados. Não esqueçam de responder o questionário e realizar o resumo de vocês, ok? Mais uma vez, muito obrigado.